Realmente nós não podemos nunca nos esquecer do privilégio que temos de poder livremente estudarmos a palavra de Deus, que nós possamos aproveitar ao máximo esse privilégio de conhecer a Deus, de conhecer a vontade dele. Nós temos o privilégio de estarmos juntos em família, na família da fé, estarmos juntos estudando a palavra, mas você também nunca se esquecer do privilégio que você tem de, na sua casa, no seu lar, todos os dias, a todo momento, você poder estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, que você realmente aproveite sempre esse privilégio. Não há como você andar nos caminhos de Deus, andar na fé, na comunhão com Deus, sem estar diariamente lendo ou meditando na palavra e em vida de oração. Não tem como. Aquela coisa mais básica que a musiquinha das crianças, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Talvez essa é a coisa mais básica, mas é a essencial para as nossas vidas, para a nossa vida na fé. Não adianta absolutamente nada se todos os dias você não tiver comunhão com Deus, em leitura da palavra, para aprender os caminhos de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus nos ensina em como viver nessa vida. E não adianta nada se você também não tiver oração, se você não tiver intimidade com Deus, ou se você não tiver tempo de falar com Deus. Não tem cristianismo aí. O nosso próprio Senhor Jesus, Ele que era o próprio Deus, quanto Ele orava, passava madrugadas orando. Então não há como, não tem como você ser um cristão, ser uma cristã, se você não estiver diariamente em oração. Nós estamos num mundo com pessoas passando por muitos problemas, muitas lutas. Todos nós temos as nossas lutas em vários momentos, mas muitas pessoas têm sofrido muito com problemas emocionais, e isso é consequência sim natural do mundo maluco que nós estamos vivendo, do mundo imediatista que nós estamos vivendo. Agora, muitos cristãos às vezes sofrem muito mais do que o mundo está sofrendo, ou sofrem muito mais do que o mundo já coloca sobre nós, porque não tem sequer um tempo para conversar com Deus, para abrir o coração a Deus. A oração é onde você derrama a sua alma, onde você rasga a sua alma. Tudo que está no seu coração você abre e você coloca diante de Deus. A oração é uma terapia. A oração é uma terapia. Nós precisamos entender isso. Então, nós precisamos de leitura da palavra, de oração. Precisamos estar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo todos os dias. E se você não está muito acostumado com isso, você comece um pouquinho, mas todos os dias ore. Tenha um tempo separado para orar e ler a palavra todos os dias. E é claro que além de deixar esse tempo, você meditar na palavra, pensar naquilo que você leu e o tempo todo conversar com Deus. Às vezes você está dentro do ônibus, às vezes permitam eu só estender um pouquinho mais, dar um pequeno exemplo do que eu quero dizer aqui, vou tentar resumir para a gente ir para a aula. Como eu tinha falado, às vezes você está no ônibus, está no caminho, aí você está pensando no quê? Aí você está cozinhando lá em casa, enquanto você está cozinhando, você está pensando no quê? Às vezes você está lá na fábrica trabalhando e às vezes é um serviço manual apenas, você não está precisando gastar o cérebro para aquele serviço, você está pensando no quê? E aí de repente você percebe que você está pensando, como diziam os antigos, na morte da bezerra. Você está pensando, tem gente que está pensando na novela, numa coisa que aconteceu lá no passado, está pensando numa circunstância que você ficou chateado, que você ficou bravo. E a pergunta é: como que você tem gastado a sua mente? Será que em todo esse tempo você não tem tempo
para, ao invés de ficar pensando, às vezes, tanta besteira que vem na nossa cabeça, nós conversarmos com Deus? Ou coisas que nos afligem, que nos entristecem, ao invés de eu ficar ali remoendo, né? Eu tenho passado, por exemplo, esses dias eu tenho remoído muito uma circunstância, estou passando por uma circunstância chata, porque eu estou fazendo reforma da casa. Nós compramos uma casa, estamos fazendo a reforma e tivemos problema com um empreiteiro, tive que tirar ele e ele ficou devendo um monte, nós pagamos adiantado e ele está devendo, e essa pessoa mentiu, nos enganou e fazendo uma série de coisas. E a gente vai ter que tomar providências e tudo mais, correndo atrás, mas a questão não é essa. A questão que eu ficava ali, às vezes, lembrando das coisas e remoendo e tentando, e às vezes assim, é natural que eu fique toda hora lembrando e pensando, mas o quanto desse tempo, ao invés de eu ficar conversando comigo mesmo, eu deveria estar orando a Deus, né? E a todo tempo, Deus, faz justiça, Deus, põe a mão nessa circunstância, nos ajuda. Então, às vezes a gente fica pensando em tanta coisa, a gente gasta a nossa mente, o nosso tempo com tanta coisa, ao invés de poder gastar em conversar com Deus, ou de lembrar dos textos bíblicos e pensar neles. Isso é meditar na palavra. Às vezes é melhor você ler só um versículo por dia, e você ficar pensando o que esses versículos significam, o que ele implica na sua vida, do que você ler 10 capítulos por dia e pronto, eu li, esqueço ele e vou viver minha vida, não quero mais nem pensar no que ele está dizendo. Que nós possamos estar atentos a isso e que possamos aproveitar esse momento aqui na igreja, em que nós estudamos a palavra juntos, porque Deus chamou a mim, chamou o Tiago para nós passarmos 4 anos estudando no seminário, para nos preparar da melhor forma possível para poder ajudar a igreja a conhecer cada vez mais a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos para o nosso estudo, enfim. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Há 2 semanas nós começamos lendo o capítulo 1. Semana passada o Tiago ensinou sobre o capítulo 2, nós estamos caminhando, e hoje nós vamos ver o capítulo 3 de Efésios. Então, nós vamos ler Efésios capítulo 3. Antes de nós orarmos, nós vamos só orar mais uma vez, e então vamos ler o texto. Senhor, nós pedimos que nesse momento o Senhor coloque os nossos corações, as nossas mentes focados, dedicados, entregues à Tua palavra, que o Senhor venha nos edificar e nos fortalecer, que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler Efésios capítulo 3, todo o capítulo 3, tá? Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós,
pois nisto está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos então dar uma olhada nesse texto. É claro, o Tiago tinha até falado, acho que há 2 semanas atrás, no culto à noite, né? Ele tinha falado, acho que no culto, na escola dominical mesmo, que é como alguém falou, uma carta, ninguém leu uma carta, né? Cada dia um pedacinho, né? Um parente seu manda uma carta, ou hoje, né? Vamos ser um pouquinho mais moderninhos, um e-mail. Hoje eu vou ler só o primeiro parágrafo do e-mail, amanhã eu leio o segundo parágrafo. Ninguém lê assim, você lê de uma vez. Então, realmente, o certo, o bom, e é um exercício que a gente precisa fazer, é você ler essa carta de uma vez só. Na verdade, para você entender toda a sequência, o ideal é leia a carta aos Efésios uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você lê ela direto, sem parar, numa única leitura, todos os 6 capítulos. Depois você lê de novo esses 6 capítulos, direto. Aí depois você pode ir capítulo por capítulo, né? E isso vai fazendo você conhecer cada vez mais a carta, isso que vai o ajudar a conhecer cada vez melhor e entender toda a sequência lógica. Então aqui o capítulo 3, ele está seguindo o que ele já tinha falado antes, né? A gente vê, e eu sei que o Tiago já explicou, ele vem falar sobre a questão dos gentios e os judeus sendo unidos pela cruz, e essa é uma coisa extremamente importante de nós entendermos. É um assunto que não é tão prático, atual para nós hoje. Nós não temos a questão da diferença de judeus e gentios, mas era algo extremamente importante e forte naquela época, na igreja primitiva. Mas o ponto básico aqui é de que não existe nenhuma diferença com relação a absolutamente nenhuma pessoa diante de Deus. Não existe um grupo que Deus ama mais do que outros. Esse é o grande problema deles, mas a questão dos gentios foi tratada, e Paulo está falando aqui que Deus uniu, né? Lá no capítulo 2, versículos 14 e 15, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, na inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, aqui ele foi explicando que de ambos os povos, dos judeus e dos gentios, ele fez um só povo, que é o povo de Deus, a igreja. Tá? E ele vai falar agora para os gentios que uma vez eles eram estrangeiros, ou seja, eles eram estranhos aos caminhos de Deus, mas agora não, agora eles fazem parte da família de Deus, e nós devemos nos identificar exatamente com isso. Nós somos gentios, nós não somos judeus por linhagem sanguínea, de sermos da mesma linhagem, né, da mesma raça de que era o Senhor Jesus e os apóstolos e todo mundo lá. Nós somos gentios, né? É claro que existem, se você for correr atrás, o pessoal vai achar metade dos membros aqui tudo descendente de judeu. Se você tem sobrenome Pereira, Ferreira, ou sobrenome de alguma árvore frutífera aí, né? Ou de algumas profissões, é tudo descendente de judeu. Porque o que? Judeus que fugiram para a Península Ibérica, e para esconder o nome judeu, eles pegavam o nome de árvore e colocavam como sobrenome para eles, como Pereira, né? Como a família Figueiredo, e vários outros nomes que temos em português,
são muitos judeus que fugiram para aquela região, para Portugal, para a Espanha, e colocaram os nomes de árvores e de profissões, e depois fugiram para o Brasil. Então alguns conseguem trazer a linhagem e achar, eu sou descendente de judeu, né? Mas não é esse o ponto. Isso não vai fazer você ser mais queridinho por Deus, né? Isso não vai fazer você ser um crente melhor se o seu sobrenome revelar que você é descendente de judeu. Por quê? Jesus aboliu na cruz toda essa questão, e é isso que Paulo está falando. De ambos os povos ele fez um. E nós, sejamos judeus ou não, nós não somos mais estrangeiros, nós estamos fazendo parte de uma família, da família de Deus. E aí aqui no capítulo 3, Paulo insiste em continuar falando para os gentios, explicar para eles que eles são parte do povo de Deus, né? Por isso que ele fala, 3:1, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós gentios. Veja que ele está falando mais diretamente aos irmãos gentios, ou seja, aos não judeus, do que aos judeus, né? Agora, olha só, versículo 3, Efésios 3:3. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ou seja, o que o Paulo escreveu nos primeiros 2 capítulos era um mistério. Uma revelação me foi dada, tá? Foi-me dado a conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco resumidamente. Então, os 2 primeiros capítulos eram um mistério antes. A gente fala mistério, acha uma coisa assim, misterioso e tal. Sim, é misterioso, tipo, não estava revelado, não estava divulgado, as pessoas não entendiam, as pessoas não conheciam. E Paulo está usando essa terminologia para combater entre os gentios, aqui esse pessoal, as ideias dos gregos, porque eles tinham muita questão de mistérios, de coisas ocultas. Existia naquela época o gnosticismo, e gnosticismo vem de gnose, que é a palavra para conhecimento em grego, né? E existiam algumas religiões entre os gregos que diziam assim: para você ser salvo, para você crescer, para você chegar mais perto da divindade, você precisa conhecer coisas, só que essas coisas estão ocultas, elas são mistério, e elas só são reveladas para as pessoas que crescem cada vez mais nessa nossa religião. Cada vez cresce mais o conhecimento nosso que nós temos. Então aquele negócio de iniciação, você tem que ir subindo os graus e conhecer os mistérios nossos. Então Paulo vai criticando tudo isso, assim, o mistério que existia na verdade, onde você precisa conhecer, é o mistério que estava oculto em Deus. Sim, ele tinha ocultado algumas coisas. O que ele tinha ocultado? Né? O plano dele através de Jesus Cristo, que agora foi revelado. Que é o que ele explicou lá no capítulo 1, falando da predestinação, que Deus chamou Cristo, através de Cristo ele nos salvou. E o outro mistério de depois juntar judeus e gentios numa única família, num único povo, que é a igreja. Então o plano de Deus da salvação através de Jesus, e de colocar todos os seres humanos, né, como pecadores, mas dar a todos eles a salvação. Todo esse plano da salvação não estava claro e não estava revelado até Jesus vir, até os apóstolos virem e explicar isso para a igreja. Esse era o mistério que Paulo explicou resumidamente nos 2 primeiros capítulos, e ele está dizendo: segundo uma revelação que foi dada, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumido, pelo qual, quando vocês lerem, vocês podem compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual, olha só o que eu acabei de falar, versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então tinha uma coisa que era um mistério, que não estava revelado, agora foi revelado, que é a obra de Jesus Cristo, tá? E versículo 6, ele falou assim: qual é esse mistério? A saber que os gentios são cordeiros,
membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então esse também era o mistério, que os gentios também fazem parte do povo de Deus. Esse é o mistério. Era isso que não estava esclarecido antes para o pessoal, para os judeus e para os gentios, e agora foi revelado. Então ele está explicando isso. Aí o versículo 7 ele vai falar: a mim fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, né? Versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Então, dispensação é a aplicação, a revelação, me foi dada a graça de explicar, de anunciar. O mistério era esse, tá? O mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. E agora é interessante o seguinte, versículo 10 é ele explicando mais profundamente o significado desse mistério. Eu vou ler aqui na Almeida e depois eu vou ler na Nova Versão Internacional para ficar mais claro para a gente. Olha o versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O importante aqui não é o grosso aqui do que está sendo falado, a gente vai ver depois, mas é entender que os versículos 9 e 10 são uma sequência, e eu vou ler na Nova Versão Internacional para ficar mais claro aqui, versículos 9 e 10. E esclarecer a toda a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha só, o que Paulo está dizendo, eu vou voltar para a Almeida, tá? É só para você entender o seguinte, versículo 9 na Almeida, né? A manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, o mistério o versículo 10 está dizendo, o que é esse mistério? Deixa eu explicar mais profundamente, tá? E qual é a consequência de todo esse mistério? O que ele está revelando? Que pela igreja, ou seja, através da igreja, Deus usando a igreja, a multiforme, ou seja, com muitas formas, de várias formas, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quem são os principados e potestades? São seres espirituais, anjos e demônios, os seres celestiais, anjo, arcanjo, toda a hierarquia de anjos que servem a Deus e toda a hierarquia de anjos caídos que andam com Satanás, todo esse mundo celestial, todo esse mundo espiritual, eles vão conhecer a multiforme sabedoria de Deus, eles vão perceber quão grande, quão profunda é a sabedoria de Deus, por causa da obra que Ele fez na humanidade. Como é que eles vão ver isso? Olhando para a igreja, olhando para você, olhando na sua vida, olhando em nós como igreja, para que pela igreja, ou seja, esse mistério é que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada para os seres celestiais. Eu vou explicar isso de uma forma muito simples, veja a história de Jó. Vocês lembram quando Satanás chega diante de Deus e Deus puxa papo com Satanás e ele fala de Jó? O que Deus faz? Lá em Jó fala assim, num dia em que os filhos de Deus se reuniram diante do Senhor, veio com eles também Satanás, e daí Deus fala, da onde você vem? De rodear a terra, e caminhar por ela. Aí Deus fala assim para Satanás, você viu o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Deus chega para Satanás e fala assim, você está vendo aquele homem?
Ele é um servo, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só esse meu servo. Apesar de você ter ido lá no Jardim do Éden e ter feito a humanidade cair, eu tenho esse homem caído me amando. Você tentou destruir, você acha que você um dia vai destruir o meu plano, né? Você não tem capacidade disso, e por mais que você tente, eu tenho um homem lá, apesar de ser pecador, me amando, sendo íntegro e reto, temente a mim, que se desvia do mal. E agora, Deus, através de Jesus Cristo e através da igreja, Ele fala: olha a obra do meu Filho Jesus, mais de 2000 anos se passou, e hoje, ali no Jardim Aeroporto, na cidade de Limeira, tem uma igreja reunida de gente que é de tudo quanto é lado, gente que nasceu num lugar, nasceu no outro, que um é de uma família e outro é de outra família, e eles estão juntos diante de mim por causa do meu Filho, e eles temem a mim e eles me amam por causa da obra do meu Filho. Vejam vocês todos, seres celestiais, que não há nada que possa impedir o meu plano de juntar uma família para mim, dentre a humanidade, dentre os filhos dos homens. Esse é o plano de Deus, e através da igreja, Deus mostra: eu cumpri o meu plano. Olha a multiforme sabedoria de Deus, olha o plano eterno de Deus, através da igreja. Versículo 10: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades das regiões celestiais. Então, a existência da igreja, o fato de existir a igreja, de nós sermos um grupo de pessoas, de famílias diferentes, de realidades diferentes, de situações diferentes, mas juntos nós chamarmos um ao outro de irmão, de irmã, de um cuidar do outro, mostra o poder de Deus em agir no meio de uma humanidade pecadora e rebelde. Isso revela a multiforme sabedoria de Deus, isso revela o plano de Deus. Por isso, você é um espetáculo para o mundo espiritual, para os anjos e demônios. E às vezes nós somos um mau testemunho, às vezes nós erramos e pecamos, nós falhamos, mas se nós continuamos na graça de Deus e confessamos os nossos pecados e nos colocamos aos pés do Senhor, novamente estamos revelando a graça de Deus, que Ele continua sendo paciente, longânimo, misericordioso, amoroso, e Ele não desiste da gente, e isso expõe, seja Satanás e todos os anjos caídos, de que vocês falharam, vocês foram desobedientes, mas mesmo numa humanidade pecadora, numa humanidade destituída da minha graça, eu tenho pessoas que vieram para a minha graça e se entregaram e confessam o nome do meu Filho Jesus. Nós somos um espetáculo para o mundo espiritual. Só que isso também traz uma grande responsabilidade para a gente, entre aspas, uma grande responsabilidade. Você é um testemunho da graça de Deus, né? Nós precisamos ter consciência disso, mas nós precisamos saber que não depende do seu desempenho, da sua força de se esforçar demais, e sim de estar aos pés do Senhor todos os dias, reconhecendo que é pecador, que precisa da graça dele, que Ele trabalhe na sua vida e que Ele transforme a sua vida. Então é importante nós entendermos isso. A existência da igreja mostra o tamanho da multiforme sabedoria de Deus e a graça de Deus. Então é muito engraçado isso, eu até vou ver se eu consigo passar um pouco essa ideia. É importante nós entendermos quão espiritual é tudo que a gente faz na igreja. O fato de nós estarmos reunidos aqui é uma realidade espiritual. Nós estamos com ações espirituais, porque às vezes a gente é muito racional. Deixa eu dar um exemplo.
o conselho da igreja do Jardim Aeroporto toma uma decisão. E imagine uma circunstância, uma pessoa da igreja ser disciplinada. Às vezes uma pessoa foi pega em mentira. Eu participei anos atrás de uma situação muito triste. Um diácono da igreja, de uma igreja que eu era parte, estava roubando o celeiro da igreja. Roubando no seguinte sentido: a igreja tinha cestas básicas para distribuir para as pessoas mais pobres, e só que você tinha um controle. Peguei uma cesta, eu marco lá, eu sou o diácono tal, eu sou o pastor tal, eu peguei a cesta no dia tal e estou levando para a família tal. Essa pessoa pegava a cesta sem colocar nada no relatório. E começou a assumir cesta e desconfiou-se. Chegou ao ponto do conselho colocar uma câmera escondida no celeiro da igreja, para poder pegar quem é que tirava as cestas básicas e não marcava no relatório. A situação ficou pior quando o conselho descobriu que esse diácono pegava escondido cestas básicas, porque ele levava essa cesta básica para uma família escondida que ele tinha. Era um homem casado que tinha uma outra família em outra cidade. Ele tinha como que uma amante e já tinha filhos com essa amante. E ele pegava cestas básicas escondido da igreja, para a igreja não saber quem é essa família. Olha que situação triste. E o pior, quando o conselho confrontou, ele não reconheceu, não aceitou e foi embora da igreja. Foi embora da igreja e nunca mais entrou na igreja. Um homem com esposa e filhos na igreja que a gente estava. E a família ficou em pedaços. Muito triste isso. Agora, o conselho teve que tomar uma decisão. Teve que confrontar esse irmão. Teve que trazer ele e chamar a atenção dele e tudo mais. E aí ele foi disciplinado, como a gente passou em situações de pessoas que foram disciplinadas. Isso tudo é uma ação espiritual. Quando Jesus diz: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, essa responsabilidade e essa atuação está sobre a igreja. Aí quando vamos pensar no Jardim Aeroporto, o conselho se reúne para tomar uma decisão e decide disciplinar um irmão. Fala assim: Deus está disciplinando? Não, foi o Arley, o Davi e o Davis com o pastor que decidiram. Quem são o Arley, o Davi e o Davis? Deus deu uma autoridade espiritual, junto com a autoridade vem responsabilidade, e isso vem o peso, de tomar decisões, e as decisões que o conselho toma, por exemplo, em disciplinar um irmão, uma irmã da igreja, é uma ação espiritual. E eu estou dizendo isso porque a gente fala assim: igual as pessoas falam, quem é esse Jesus aí? Quem são essas pessoas aí? É uma pessoa comum? Não é ele, não. A gente não conhece as irmãs dele, a gente não conhece os pais dele. Quem é esse Jesus aí? As pessoas que viam Jesus podiam achar ele é só uma pessoa comum. Ele não vê a realidade espiritual do que é. A mesma coisa, a igreja é uma realidade espiritual. Há consequências de tudo que fazemos aqui no mundo espiritual. Há consequências no mundo espiritual das decisões do conselho, das decisões dos membros da igreja. Nós precisamos ter consciência disso, de que Deus está agindo através de nós, Deus está nos usando. Nós precisamos ter consciência disso para não ficar achando que foi o irmão que decidiu. Mas espera um pouquinho, ele recebeu autoridade, diante da igreja ele é uma autoridade. Então a gente tem que, não é simplesmente o que um irmão pensou, o que um irmão fez. A gente tem que entender que há autoridades, há poderes. Então nós precisamos ter consciência dessa realidade espiritual do que é a igreja, do que é verdadeiramente a igreja, né? Não vai dar tempo de nós vermos tudo aqui, a gente já está chegando no final, então eu queria focar
na oração que Paulo faz a partir do versículo 14, tá? Olha a oração que ele faz, a segunda oração de Paulo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, e eu só quero enfatizar, então, ele no versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então agora ele chama a igreja de família. Para quê? Agora ele vai, eu me ajoelho diante de Deus, para quê? Qual é o pedido? Qual é o pedido de oração? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então, qual é o meu pedido de oração? Eu peço que Deus conceda que vocês sejam fortalecidos através do Espírito Santo no seu homem interior. O que é o homem interior? Na sua alma ou no seu espírito, no seu ser interior. É uma outra forma de falar, no seu próprio espírito, que através do Espírito Santo você seja fortalecido espiritualmente. E assim, versículo 17, habite Cristo no vosso coração pela fé. E assim, através do fortalecimento do Espírito, Cristo habite no seu coração pela fé, estando vocês arraigados e alicerçados em amor. Agora olha só, já preste atenção que aqui ele está falando que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Ele está falando vocês, ele não está orando só por indivíduos, e esse que está um ponto em chave aqui. A oração dele é uma oração para que cada um seja fortalecido, mas para que haja consequências no todo, e eu vou deixar mais claro isso daqui a pouquinho. Versículo 18: a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí uma coisa vai puxando a outra. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos mediante o Espírito no homem interior, para que, sendo fortalecidos, Cristo habite no coração de vocês. E aí vocês, assim, Cristo habitando no coração de vocês, vocês estando arraigados e alicerçados em amor, vocês consigam compreender juntos qual é a largura, a altura, a profundidade e o comprimento do amor de Cristo que excede todo entendimento. Tudo isso para que vocês compreendam o amor de Cristo. E compreendendo o amor de Cristo, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Então, compreendendo o amor de Cristo, vocês vão ser tomados de toda a plenitude de Deus. Para conhecer o amor de Cristo, vocês precisam estar alicerçados em amor. Para isso, Cristo tem que habitar no coração de vocês. Para isso, vocês têm que ser fortalecidos com o Espírito Santo. É uma sequência de coisas para que tragam o resultado de tudo isso. Agora é interessante o seguinte: bom, para nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus, para nós estarmos cheios do Espírito, estarmos cheios da graça de Deus, nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Só que olha uma coisa, versículo 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Espera um pouquinho, Paulo, você está sendo contraditório. Como é que eu vou conhecer se ele é mais alto do que o meu conhecimento? Se ele excede todo conhecimento? Como é que eu vou conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento? Porque esse amor de Cristo não é entendimento mental. Ele é acima do entendimento mental. Ele é um entendimento que foge, não é uma coisa simplesmente intelectual, senão eu poderia ensinar o amor de Cristo para um ateu. Não é um conhecimento intelectual apenas, isso se manifesta espiritualmente. Conhecer o amor de Cristo, você vai ter que conhecer ele com experiência. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Não adianta você ter na sua mente: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você tem que viver na sua vida, experimentar que Deus é bom. Isso é verdadeiro conhecimento. Isso é verdadeiro entendimento. Então não adianta você colocar no seu cérebro que Deus é amoroso, que Deus é bom, e saber a Bíblia inteira de cor. Se você não ter comunhão com Deus, se você não andar com Deus,
se você não experimentar na sua própria vida o amor de Deus, isso não é conhecimento. Isso é apenas conhecimento intelectual. Mas você tem que conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. É muito além do conhecimento. É vivência, é vida, é experiência, é andar junto com Ele. E olha só, agora, tudo bem, eu vou conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Como é que eu vou conhecer? Eu vou me isolar lá na minha casa e eu vou ficar lendo a Bíblia, eu vou ficar orando e vou ficar falando com Deus e vou ter uma experiência. Como é que você aprende o amor ou aprende a amar? Você não tem como amar, você não tem como viver amor se você não tiver a quem você ama. E parte do amor de Deus é eu amar o próprio Deus, mas a outra parte é amar o próximo. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Isso está interligado. E é esta a maravilha da igreja. Deus criou a igreja para que nós juntos possamos aprender o amor de Deus, amando uns aos outros, porque é isso que ele fala, versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Como é que eu vou compreender o amor de Deus? Junto com os meus irmãos. Você não tem como compreender completamente o amor de Deus isolado. Você tem que compreender o amor de Deus andando em comunidade. É nós juntos que nós vamos entender qual é a largura, a altura, a profundidade e o comprimento do amor de Cristo que excede todo entendimento. Por quê? Porque lá, o Davis, eu não gosto do Davis. O Davis, ele é um cara chato. Mas Deus colocou ele aqui na igreja e ele é meu irmão em Cristo. E Deus o ama tanto quanto ele ama a mim. É engraçado que tem, no capítulo 4 mesmo, já estou adiantando que o Tiago vai falar semana que vem, né? Versículo 2, 4:2, Efésios 4:2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando-vos não é dar suporte, é tolerar. A palavra grega aqui não é de dar suporte, é de tolerar uns aos outros. É de às vezes, aquela pessoa, sei lá, né? Aquela pessoa, ele fala demais, ele fala alto, me incomoda. E aí, vamos supor, talvez uma pessoa, essa esposa fala, você fala muito alto, né? A igreja não vai ser um lugar que você vai chegar, todo mundo é legal, todo mundo concorda comigo, todas as pessoas são agradáveis. Talvez o jeito do pastor falar, olha, aquele pastor fala demais, ele me incomoda, ou o jeito que ele faz isso, aquilo. E eu aprendi aqui, acima de tudo isso, o importante é não esquecer de que Deus ama essa pessoa do jeito que ela é. Assim como eu tenho os meus defeitos e Deus ainda me ama, e nós aprendermos, de novo, somos de lugares tão diferentes, de famílias diferentes, de criação diferente, de valores diferentes, mas nós somos uma família. E nós aprendemos a amar uns aos outros, aqui na igreja. Nessa comunhão, e nós aprendermos a viver juntos, nós aprendermos a não nos separar por nada. Isso revela, e isso é o aprendizado de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Porque é exatamente o que o Senhor Jesus nos mostra do amor dele. Primeiro, se alguém poderia dizer, eu te odeio, é Deus falando para nós, humanidade. Mas Deus decidiu nos perdoar. E o que Jesus fala? Porque se você não perdoar aos homens os seus erros, os seus delitos, o meu Pai também não vai perdoar vocês. Se na convivência da igreja você passa por uma dificuldade, você não consegue perdoar uma pessoa, você só tem duas opções: aprender a amar aquela pessoa, porque é isso que Deus demanda de você, ou ir para o inferno.
Você não tem outra opção. Você vai ter que aprender a amar aquela pessoa. E amar não é, eu estou ansioso para chegar na igreja, para dar um abraço naquela pessoa que eu não gostava. Amar não é isso. Amar é aprender a respeitar, é tolerar que seja. Nós temos muitas diferenças, mas a gente consegue conviver junto na igreja. Nós conseguimos conviver juntos como família de Deus. É nós aprendermos tudo isso. Então, conhecer o amor de Cristo, nós vamos conhecer enquanto nós estamos na igreja, vivendo na igreja, na comunhão da igreja. Então, a oração de Paulo, aqui, ele começa orando, para que, segundo a riqueza da sua graça, vos seja concedido que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no coração de vocês, estando vocês arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos. Então não é a fim de você compreender sozinho, é a fim de você compreender junto com toda a igreja qual é a largura, altura, profundidade, comprimento do amor de Cristo que excede todo entendimento. Quando nós juntos aprendermos esse amor de Deus, e aprender é viver esse amor de Deus, estarmos fortalecidos, crescendo espiritualmente, a consequência do final da oração de Paulo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Seremos tomados de toda a plenitude de Deus, crescemos espiritualmente, nos fortalecemos espiritualmente. Juntos nós aprendemos o amor de Deus, o amor de Cristo. Eu não sei quanto tempo ainda tem, se já estourou o tempo. Que horas a gente para a aula? 2 minutos? Tá. Então, para nós concluirmos, depois o versículo 20, que é até conhecido, 20 e 21, é uma conclusão de Paulo, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Geralmente, Paulo está dando aqui tipo uma bênção, uma saudação. Ele geralmente nas cartas dele só faz isso no final da carta. Tem um amém aqui no meio da carta, é muito raro existir nas cartas de Paulo. Mas Paulo está colocando esse amém aqui porque ele está finalizando a oração dele, e ele está finalizando a primeira metade da carta, em que ele explicou as coisas. Agora, a partir do capítulo 4, ele vai aplicar essas coisas na vida da igreja. É por isso que lá no 4 ele fala: rogo, pois, eu o prisioneiro no Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Que vocês andem à altura, de modo digno, à altura dessa vocação que eu acabei de explicar para vocês nesses primeiros 3 capítulos aqui. Então eu falei para vocês aprenderem o amor de Cristo na igreja, então aprendam a suportar uns aos outros em amor, como está aqui no 4.2, em amor. Então são essas coisas, e aí ele vai, versículo 4.3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu aprendendo a amar, nós aprendendo o amor de Cristo, a gente vai se esforçar diligentemente por preservar a nossa unidade como igreja. Às vezes alguém, uma pessoa ou outra tem uma diferença, tem uma dificuldade, a gente vai se esforçar ao máximo por preservar a unidade da igreja, a gente se manter junto. Por isso que é junto que a gente vai aprender o amor de Cristo. Não tem como você aprender o amor de Cristo sozinho, isolado. Como os desigrejados falam: eu não vou em igreja porque a igreja está cheia de hipócrita, está cheia de problema, está cheio disso. Aí realmente essa pessoa não entendeu o amor de Cristo. Ela não entendeu o amor de Cristo. Porque se ela acha que outras pessoas não merecem a presença dela, ela está se achando superior aos outros, está se achando melhor do que aquele pessoal que vai na igreja. Essa pessoa ainda não entendeu a graça de Deus. Então, estar na igreja, viver em comunhão, é a obra de Cristo nas nossas vidas. Nós não temos tempo de caminhar mais, de ver todos esses detalhes e implicações, mas o mais importante é que semana que vem o Tiago vai continuar lendo o capítulo 4, e é isso que eu falei: a partir agora do capítulo 4,
Você não vai ter Paulo explicando as coisas, você vai ter Paulo aplicando as coisas, aplicando toda essa realidade da obra de Deus. Quais são as implicações para as nossas vidas? É isso que nós veremos a partir dos capítulos 4, 5 e 6. Ele vai falar da realidade na igreja, da realidade na família, da realidade na vida individual. É isso que veremos. Amém? Vamos encerrar esse tempo orando, para depois termos o encerramento da IBD. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo como igreja, como família do Senhor, como povo do Senhor. Pedimos que o Senhor realmente nos fortaleça pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor ilumine os nossos corações e nos faça compreender o Teu grande amor. Amém. Que possamos realmente juntos, como família do Senhor, compreender qual é a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo, que excede todo entendimento. E que assim nós possamos ser tomados de toda a plenitude do Senhor. Que o Senhor nos encha do Teu poder, do Teu Santo Espírito, e assim possamos glorificar o Teu nome, honrar o Senhor, manifestar a glória do Senhor, a multiforme sabedoria do Senhor, para todo o mundo, para aqueles que ainda não Te conhecem, e para o mundo celestial, o mundo espiritual. Nos entregamos em Tuas mãos, pedindo a Tua direção no restante desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tiago.